Seja muito bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Nesse vídeo você vai ouvir um relato que aconteceu no sul do Brasil. Experiências macabras de um coveiro. Olá, eu me chamo Davi e venho da região sul do país. A história que vou contar hoje ocorreu algumas décadas atrás e tem como protagonista o meu avô, Rivaldo, que trabalhou como coveiro por mais de 50 anos em um grande cemitério na nossa cidade. Esse relato é uma pequena homenagem a ele e aborda algumas de muitas histórias que ele colecionou ao longo desses anos. Naquela época, ele era jovem e sobrevivia com pequenos trabalhos temporários, já que não tinha emprego fixo. Entretanto, quando descobriu que minha avó estava grávida, percebeu que precisaria de um emprego estável. Foi então que, lendo a seção de classificados do jornal local, deparou-se com um anúncio procurando por ajudante de serviços gerais para o cemitério da cidade. Embora um pouco desconfiado do anúncio, imaginou que talvez não tivesse usado a palavra coveiro para não assustar as pessoas. Apesar de a maioria das pessoas rejeitar a ideia de trabalhar em um cemitério, meu avô precisava muito de dinheiro para sustentar a família, especialmente com a chegada de um recém-nascido. Após uma conversa com o administrador do local, ele conseguiu o emprego, embora afirmasse que não havia mais ninguém interessado na vaga na cidade. O trabalho basicamente consistia em cuidar da limpeza do cemitério, abrir covas quando necessário e, nos fins de semana, fazer um extra como vigia noturno. Realmente, o anúncio era para diversos serviços no local. Foi assim que meu avô conheceu seu Aparecido, um dos guardas do cemitério na época, que se tornou um grande amigo dele. Apesar de ser uma pessoa muito calorosa de anos trabalhando naquele lugar, deixaram meu avô um pouco frio, por assim dizer. Quando se conheceram, seu Aparecido desejou boa sorte ao meu avô e lhe deu algumas instruções. Disse para ele não tocar em nada que considerasse estranho, não conversar com ninguém a menos que a outra pessoa iniciasse a conversa, e não se preocupar com pequenos barulhos, sombras e coisas do tipo. Afirmou que com o tempo a mente dele iria pregar cada vez mais peças, então era importante não absorver tudo. Essas foram as dicas valiosas que meu avô levou consigo durante todo o tempo em que trabalhou lá. Naquela época, o cemitério não possuía demarcações claras, apenas se espalhava por uma grande área doada por fazendeiros locais, o que fazia parecer tudo muito desorganizado, conforme relatava meu avô. Ele contou que alguns anos antes houve uma grande peste que levou muitas almas embora, contribuindo para o aumento do tamanho do cemitério. Com o tempo, no entanto, tudo foi tomando forma. Foram muitas as histórias que ele me contou ao longo dos anos. Quando ele começou sua jornada, tinha apenas 22 anos, enquanto eu nem havia nascido ainda. Eu chegaria mais ou menos 17 anos depois, e somente a partir dos meus 7 anos comecei a prestar atenção nas conversas que ele tinha com a minha avó. Após 24 anos trabalhando no cemitério, a primeira história que ele me contou e a que mais me marcou eu vou contar para vocês agora. Se minha memória não falha, lembro-me de que era o primeiro mês dele no trabalho. Ele estava encarregado de verificar os túmulos e fazer pequenos reparos quando ouviu um assobio pela primeira vez. Ele se virou, pensando que alguém o chamava, mas não viu nada. Mais tarde, o som retornou, e dessa vez mais próximo e mais intenso. Ele olhou ansiosamente em todas as direções, mas não viu ninguém. Foi só quando ele se aproximou do bosque, na parte mais distante do cemitério, que ele viu a silhueta de uma pessoa caminhando. A situação chamou a sua atenção, já que ele estava trabalhando perto da estrada e seria impossível para alguém passar despercebido. Decidiu então seguir o homem de sobretudo preto e chapéu que cobria sua cabeça. Quando finalmente avistou o homem novamente, percebeu que ele estava a uma distância considerável. Quando se aproximou, o assobio recomeçou, e desta vez com mais intensidade ainda.
chegando a doer os seus ouvidos e deixá-lo um pouco desnorteado. Ele ficou assustado naquele momento, pois quando abriu os olhos, o homem não estava mais lá. Imediatamente teve a sensação de que alguém se aproximava por trás dele e podia ouvir passos. Ao se virar, não viu ninguém. O assobio que havia parado antes ainda ecoava em seus ouvidos, enquanto ele olhava para todos os lados sem encontrar ninguém. Finalmente, quando estava quase se recompondo, avistou o homem novamente, desta vez próximo à saída do cemitério, e sem hesitar começou a andar em sua direção em passos largos. Ele já podia avistá-lo melhor e estava quase alcançando o homem em um dos corredores estreitos, quando bateu em seu ombro e disse: "Com licença, senhor." O homem se surpreendeu, pois ao tocar, percebeu que apesar da sua aparência, ele era alto e um pouco mais velho. No entanto, o homem simplesmente o ignorou e ao passar pelos portões do cemitério, suas roupas caíram no chão como se nunca houvesse alguém ali. Meu avô ficou completamente perplexo, olhando ao redor com muito medo. Segundo a minha avó, ele passou 2 semanas em silêncio, sem dizer uma palavra sequer depois desse acontecido. Essa é uma das histórias mais leves que tenho. A partir daqui, as coisas vão ficar ainda piores. Então, vou entender se você preferir não ouvir, especialmente quando eu contar sobre o anjo. Meu avô passou muitos anos naquele lugar, amadurecendo com o tempo e aprendendo com tudo que viu e viveu lá. Infelizmente, nesse ano, a cidade sofreu uma grande tragédia quando um ônibus escolar ficou desgovernado e caiu em uma ribanceira, tirando a vida de 12 crianças das 32 que estavam a bordo. Esse foi um período difícil para o meu avô, já que o cemitério nunca esteve tão cheio antes, com parentes e amigos das crianças enlutados prestando suas últimas homenagens. Cerca de 2 meses haviam se passado desde o desastre. Ele lembra que estavam sentados em uma mesa que lhe permitia observar todo o cemitério, que agora já estava bem iluminado. Era uma noite fria e uma brisa suave soprava, deixando as janelas embaçadas e atrapalhando sua visão. Enquanto tomava seu café, ele ouviu batidas suaves que gradualmente foram ficando mais altas, até que não dava mais para ignorá-las. Ele pegou sua lanterna e vestiu sua blusa antes de sair da sua sala de observação. Quando bateu a porta, o barulho misteriosamente parou. Ele andou por alguns corredores e olhou para trás de alguns mausoléus, já que sempre havia ladrões querendo roubar placas de bronze e pertences deixados pelos familiares. Vez ou outra ele precisava espantar alguém de lá, mas naquela noite não foi o caso. Depois de verificar todo o local por cerca de 20 minutos, um som parecido com risadas chamou sua atenção. Ele descreveu a experiência como muito intensa, dizendo que todos os pelos de seus braços ficaram arrepiados. As risadas estavam vindo de trás de uma grande lápide e, sem hesitar, ele seguiu o som. Quando estava se aproximando da lápide, uma bola de futebol que estava em cima de um dos túmulos simplesmente rolou em sua direção. Ele sentiu sua pressão cair imediatamente, já que era impossível a bola ter rolado dali sozinha. Enquanto puxava ar para dentro, ele caminhou de costas sem acreditar no que acabara de presenciar. A situação ficou ainda pior quando ele tentou recuperar o fôlego e seguir em direção à sua sala. Ele se lembrou que aquela quadra era onde uma das crianças que havia sido enterradas há poucos meses estava sepultada. Quando finalmente chegou em sua sala e acendeu as luzes, seu coração quase saltou pela boca. Ele ficou petrificado quando viu a vidraça estava toda marcada com o que pareciam ser pequenas mãos devido ao frio intenso. Era possível ver perfeitamente um monte de mãozinhas que marcavam todo o vidro pelo lado de dentro. Naquela época, faltava pouco tempo para minha chegada.
Minha mãe, que já entendia tudo, disse que meu avô nunca mais foi o mesmo depois disso. Foi quando o anjo do cemitério entrou na história. Naquele mesmo mês, o prefeito da cidade fez uma pequena homenagem para as crianças que haviam partido. Ele encomendou um grande anjo feito por um escultor renomado da capital, que o esculpiu com as próprias mãos. O anjo foi feito para ficar na quadra dos túmulos das crianças, com a intenção de que sempre houvesse alguém para vigiá-las. Nessa época, o cemitério já era muito grande e meu avô estava familiarizado com todos os monumentos, estátuas e mausoléus. Ele conhecia cada corredor e quadra daquele local de ponta a ponta. Foi em uma dessas expressões de rotina que, passando pela quadra das crianças, ele sentiu uma espécie de bloqueio temporário. Conforme se aproximava da quadra, ele orava baixinho para que seus olhos estivessem enganando. Infelizmente, para sua tristeza, a grande estátua do anjo não estava em seu lugar. Meu avô olhou por todas as direções e não acreditou no que estava acontecendo. Ele permaneceu ali em silêncio por alguns minutos, pensando em todas as possibilidades, e a mais viável era que a estátua tivesse sido roubada na noite anterior, e ele não tivesse dado falta até aquele momento. Depois de muito refletir, não viu outra opção a não ser informar o administrador. Depois de contar sua versão dos fatos, o administrador chamou mais 2 coveiros para acompanhá-lo. Eles andaram pelos longos corredores até chegarem no local da estátua. Logo, voltaram dizendo para meu avô que a piada não tinha tido graça nenhuma. Quando ele se aproximou do local, lá estava ela, a linda e grande estátua do anjo, com um singelo sorriso na lateral do seu rosto que ficava um pouco inclinado para o céu, assim como suas mãos unidas próximas ao coração. Essa história nunca foi contada por meu avô para ninguém, com medo de ser considerado louco. Ele compartilhou essa experiência somente comigo, pois um dia, ao passar novamente pela quadra das crianças, decidiu procurar pela estátua em todo o cemitério. Porém, ela não estava em seu lugar habitual. Em uma tarde, a resposta para suas perguntas apareceu distante dos seus olhos. Ele encontrou o anjo no fundo do terreno do cemitério, mais de 1 metro distante do muro que limitava o local, e ela estava de costas, bem diferente da posição que sempre assumia. Ela parecia estar cobrindo os olhos como as crianças fazem ao brincar de esconde-esconde, e imediatamente compreendeu o que o anjo fazia sempre que não estava em seu lugar. Ele havia sido designado para cuidar daquele cemitério e, ao que tudo indicava, estava desempenhando suas funções com excelência. Aos meus 15 anos, tive a oportunidade de acompanhar um pouco do seu trabalho, sua rotina e seu profundo respeito por aquele lugar e por todos os que ali repousavam. Meu avô também era muito respeitado na cidade, graças à sua dedicação em manter o cemitério sempre bem cuidado e preservado. Permita-me contar uma última história, e sinta-se à vontade para acreditar ou não. Mas conhecendo meu avô como eu conhecia, sabia que ele não era um homem que gostava de chamar atenção. Em um dia em que fui visitá-lo e andar pelo local com ele, notei que a estátua do anjo que tanto ele mencionava estava no lugar. Era a primeira vez que eu a via, e devo admitir que era idêntica à descrição dele. Grande, imponente e com um semblante leve, apresentando um sorriso letal que passaria despercebido se não fosse observado com atenção. Realmente era marcante. Em um dia em que meu avô precisava trabalhar, ele me deixou passear pelo cemitério. Tempos depois, descobri que algo surpreendente aconteceu enquanto eu estava lá naquele dia. Enquanto meu avô varria os corredores e retirava algumas ervas daninhas, ouviu alguém chorando próximo a ele. Claro, isso era algo comum naquele lugar, mas ele decidiu se dirigir até o local para verificar o que estava acontecendo. Ao atravessar o corredor, encontrou um jovem policial de joelhos chorando em frente a uma sepultura humilde.
Meu avô nunca esqueceu das regras que seu amigo lhe ensinou no primeiro dia de trabalho e seguiu essas regras durante todos esses anos. Ele nunca iniciou uma conversa a não ser que a outra pessoa o chamasse. Sendo assim, ele simplesmente se virou e voltou ao seu trabalho, respeitando o momento de luto do jovem policial. Alguns minutos depois, o mesmo jovem passou pelo pátio e ainda tinha os olhos marejados. Ele se aproximou do meu avô e iniciou uma conversa, contando que também era da cidade, mas que precisou se mudar para a cidade grande por causa do trabalho. Há cerca de 4 anos. A sepultura onde ele estava era de seu irmão mais velho, que havia falecido há 6 meses e que desde então não havia conseguido visitá-lo. Enquanto falava, seus olhos se encheram de lágrimas e sua tristeza era evidente. Ele falou um pouco sobre sua vida e sobre seu irmão, que era muito dedicado ao trabalho e que por causa disso seu casamento não havia dado certo. Por isso sua ex-mulher e filhos não o valorizavam muito. Devido a isso, o túmulo do seu irmão estava completamente abandonado. Ele mostrou a meu avô uma pequena lápide de metal enferrujada e disse que iria poli-la e trazê-la de volta em algumas semanas. Abriu sua carteira e ofereceu algumas notas ao meu avô, pedindo por favor que ele limpasse todo o túmulo do seu irmão. Mas é claro, meu avô recusou, dizendo que aquele era seu trabalho e que ficasse em paz, que ele deixaria todo o túmulo limpinho. O homem ficou muito agradecido, mas antes de sair, virou e disse que logo voltaria. No dia seguinte, ele começou a limpar toda a sepultura e pôde notar que realmente estava muito abandonada, com ervas daninhas por toda a parte. Apenas as flores do irmão do jovem policial enfeitavam o local. Cada hora que sobrava um tempo em seu dia corriqueiro, ele aproveitava e passava lá. Em apenas 2 dias, o túmulo estava totalmente limpo. Por volta das 8 horas da noite, quando meu avô voltou para o seu turno da noite, estava escuro e ele estava verificando todas as correntes dos portões, quando de repente viu uma silhueta passando correndo pelo pátio. Imediatamente entrou em sua sala e pegou uma barra de ferro que deixava lá caso precisasse se defender. Meu avô atravessava o pátio principal em direção aos corredores, quando sentiu um golpe nas costas que o derrubou no chão. A luz era fraca, mas conseguiu ver seus agressores, jovens encapuzados que o ameaçaram com uma faca caso se aproximasse da barra de ferro novamente. Meu avô sabia que levaria a pior caso desobedecesse. E enquanto se preparava para levantar, uma voz grossa e ríspida ao mesmo tempo ordenou que soltasse a faca e levantasse as mãos. Ao olhar para trás, viu um policial com sua arma apontando para aqueles bandidos que, na mesma hora, saíram correndo apavorados em direção aos portões. O policial se aproximou para ajudar meu avô a se levantar. Em vez de agradecer, meu avô expressou sua preocupação com a possibilidade de ter sido agredido pelo policial. O policial respondeu com gratidão e desconsiderou a preocupação. Momentos depois, o policial tranquilizou meu avô, dizendo que ele não precisava se preocupar e que em breve o criminoso seria capturado. Com um sorriso, o policial se afastou pelo corredor principal e desapareceu na escuridão. Enquanto isso, meu avô percebeu que sangue escorria de sua cabeça e foi para a torneira para lavar o ferimento. Quando ele voltou ao corredor de entrada para abrir o portão para o policial, o oficial já havia desaparecido. Na manhã seguinte, ele estava lendo o jornal quando viu a notícia de que 2 jovens tinham sido presos por tentar invadir uma loja próxima da cidade. Essa notícia fez ele se lembrar do policial que ele havia salvado há uma semana. Pouco depois, o jovem policial voltou e agradeceu por ter limpado toda a sepultura do seu irmão. Eles caminharam até o túmulo e meu avô contou a história do que havia acontecido alguns dias antes. O policial ficou feliz em saber que tudo havia acabado bem e que meu avô estava seguro. O jovem policial tirou a lápide de uma enorme bolsa
e, com um semblante orgulhoso, o apontou para a foto em bronze, dizendo: "Esse é o meu irmão. Ele também era um policial." Quando meu avô viu a foto, reconheceu imediatamente o homem retratado como sendo o policial que havia salvado sua vida dias antes. Apesar de sentir espanto, meu avô decidiu não dizer nada para não assustar o jovem. Ele apenas colocou a lápide no túmulo de seu irmão, respeitando seu desejo. Mesmo sem ter conhecido aquele homem em vida, meu avô o considerava um membro da família após tudo o que aconteceu, e ele visitava o túmulo quase todos os dias. Só mais tarde eu pude entender por que meu avô tinha tanta gratidão pela noite em que o jovem policial o salvou. Essa foi uma das últimas histórias que eu ouvi sobre meu avô em vida. Claro que existem muitas outras histórias que ele contou apenas para minha avó, pois tinha medo de me assustar na época. Se vocês quiserem, posso contar mais dessas histórias numa próxima vez. Ele descansa em um lindo mausoléu construído pela cidade em honra à sua dedicada vida. Sempre que posso, faço questão de visitá-lo, pois adorava estar em sua companhia e mesmo após sua partida, nunca deixei de mantê-lo informado sobre a minha vida. Mas você deve estar curioso sobre o anjo, não é mesmo? Eu tinha certeza de que meu avô estava falando a verdade. Por isso, 2 meses depois de seu enterro, fui visitá-lo durante a tarde, quando não havia ninguém por lá. Ao me aproximar do local onde meu avô estava enterrado, deparei-me com uma estátua de um anjo posicionada em cima do seu mausoléu. Essa estátua nunca havia estado lá antes e nunca mais foi vista depois desse dia. Contudo, naquele momento, pude perceber que a expressão da estátua era diferente da que eu vi quando era criança e passava longos dias conversando com ela. Embora ainda fosse linda e imponente, o semblante da estátua agora era de tristeza. Seu sorriso lateral havia desaparecido e sua cabeça não estava inclinada para cima, mas em direção ao túmulo do meu avô. Sentindo uma enorme paz, compreendi imediatamente que meu avô estaria sempre bem protegido, tanto pelo que fez em vida, quanto pelo que representava após a sua morte. Agradeço por ter acompanhado a história até o final, espero que tenha gostado tanto quanto eu. Se possível, por favor deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que essa história possa chegar a um número maior de pessoas. E por hoje é só, até o próximo vídeo.